Bom dia, irmãos, graça e paz. Tem Joquebed aí? Levanta a mão. Gente, o céu desceu ontem, né? Que graça! Hoje eu recebi um presente das minhas líderes e das minhas pastoras, que é apresentar a preletora de hoje. Ela não sabe, não, mas ela é uma das minhas mães de destino. Hoje eu tenho uma graça, gente, aqui. Tem tanta mãe. Minha mãe está aí. Cadê minha mãe? Minha mãe, minha sogra, minhas pastoras, minhas líderes de adolescência. Eu conheci essa mulher quando eu tinha 14, 15 anos, na antiga igreja onde eu congreguei, né, que era no Ministério Apacentar. E há mais ou menos 2021, mais precisamente no dia 23 de janeiro de 2021, eu recebi o livro Guardiões da Infância e conheci os 3 P's, né? Que é performance, problema e projeto. Tinha acabado 6 meses que Pedro tinha chegado na minha vida. Eu, mãe de 3 agora, eu sabia que eu precisava de ferramentas para criar esses 3 homens. E esse livro chegou nas minhas mãos e trouxe muitas ferramentas do céu, e eu sou grata. E eu quero apresentar para vocês, nessa noite, a preletora, a pastora Flávia Luz Vaz, mestre em psicologia, casada com Mário Vaz, mãe de Bernardo, Heitor e Davi. E é um privilégio ter você aqui. Que presente, vem. Obrigada, Julie, princesa do Senhor, né? Ela é uma princesa. Bênção tê-la nessa casa. Irmãos, as mulheres que estavam aqui ontem, a gente já viu que estão aqui de novo, amém? Uma ou outra não pôde, precisou ir para a sua igreja por algum compromisso, mas o Senhor é um Deus de abundância e Ele tem mais, amém? Ele tem uma porção a mais para nós nessa manhã. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos pastores Silfarne e Patrícia pela confiança, pelo amor. A gente ama, honra, de longe fica acompanhando aquilo que o Senhor tem feito. E é muito grato, porque o Senhor plantou essa igreja aqui na minha cidade natal, né? Foi aqui que eu nasci. Hoje eu estou com uma comissão de testemunhas na minha frente e é muito especial para mim. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Eu sou filha do seu Luiz e da dona Inácia. Eu queria pedir para eles ficarem de pé mais uma vez, para a igreja conhecê-los. Se você pode aplaudir ao Senhor. E os meus pais se casaram em São Paulo e vieram na noite da lua de mel para Mesquita. Na época, Vilemil, amém? E o papai achou Vilemil no mapa do Rio de Janeiro, ele é militar. E aqui eles construíram a vida da nossa família, né? A minha família de origem, a nossa família. Eu sou a caçula de 3 irmãos. Eles não puderam estar aqui, o Sandro e o André, que são mais velhos que eu. Gente, quem conhece o Flávia Bazar? Eu sou a Flávia, viu? Para quem não sabia, eu sou a Flávia, né? Eu descobri que segunda-feira está fazendo 40 anos a loja, meu irmão me falou ontem. Obrigada, minha amada. E nós viemos para cá, quando o papai e mamãe chegaram, existiu uma família muito especial na vida da minha família, que foi a família Marcenal. Está aqui a tia Lígia. Eu vou pedir para eles ficarem de pé também. Por favor, tia Lígia, Elisiane e Júlio, que são filho e nora. Ontem nós estávamos comentando, né,
que a tia Lígia estava contando que o papai da Marinha, ele viajava para fora e trazia presentes. Então, a primeira batedeira dela, o papai trouxe dos Estados Unidos. A primeira calça jeans dela, o papai trouxe. E a tia Lígia foi quem socorreu. É para mim? Ah, tá. A tia Lígia e o tio Hermes foram quem socorreram a mamãe nos nascimentos dos filhos quando o papai estava viajando. Então, ela deu os primeiros banhos do meu irmão Sandro e uma família muito querida que fez um papel muito importante, não só nesse momento, olha que curioso, mas no momento que eu nasci de novo, amém? Quando aos 15 anos eu me converti e eu fui cuidada, eu falei isso aqui ontem, pela família Marcenal, por eles, tio Nélio, tia Zilma, né, eles me levavam para a igreja. Eu fui membro da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu, foi a minha primeira igreja de fato, né, onde eu me batizei e onde eu trilhei os primeiros passos. Mas tem uma outra pessoa muito importante aqui, que é a Tura Cristiane. Fica de pé. Irmãos, vocês me dão licença, porque esse é um dia memorável para mim, amém? Essa menina, a gente tem uma diferença de 9 meses. E ela foi a minha primeira grande amiga. Nos dias de hoje, a minha primeira best friend. A gente cresceu junta, né? Ali do lado, morávamos junto. E foi um presente de Deus. Mas, com 23 anos, o meu marido, que está aqui, esse homem lindo, amor, fique em pé, me tirou de Vilemil, amém? E me levou para Nova Iguaçu, onde nós vivemos ali por 5 anos e mais ou menos 5 anos de casados, nós fomos enviados para o Espírito Santo. Tem também aqui uma representação muito especial, tem muita gente especial aqui, mas eu queria pedir para Alessandra e Márcia, eles foram um dos nossos discípulos, né? Meu marido, quando encontrou o Márcio, já começou a chorar, porque foi um dos nossos discípulos e é uma honra, né? São pastores hoje. É verdade, que lindo, né? É lindo demais tê-los aqui. Irmãos, nessa manhã eu vou compartilhar com vocês sobre um tema que tem dado destino à nossa família, né? Hoje, a nossa agenda familiar, ela tem sido movida dentro dessa visão que eu vou compartilhar com os irmãos. E eu quero contar um pouquinho, vou mostrar a foto aí da minha família, no arquivo Guardiões Geral, aqui esse PowerPoint. Esses lindos ali que vão aparecer são os nossos 3 filhos que a Julie falou aqui, né? Ao lado do meu esposo, Bernardo. Ele tem hoje 20 anos, né? Estudante, como eu falei, de medicina. Ontem eu contei um pouquinho aqui. Do outro lado, o caçula, que agora está maior ainda. Ele passou todo mundo. É o nosso profeta do amor, Davi. E no meio, o nosso Heitorzinho, né? Heitorzinho é um adorador, um Davi dessa geração, alguém que Deus tem separado também de uma forma linda. E nessa manhã eu vou contar um pouquinho para vocês, porque é o que nós fazemos no livro Guardiões da Infância, para que você enxergue, né? Ontem a pastora disse aqui sobre o tema do destino profético, para que você enxergue a si mesma, mulher, mas também aos seus, a sua família, como um propósito do coração de Deus, amém? No próximo slide, eu acho que tem as minhas redes sociais. E por que eu falo delas? Porque o Senhor, Ele, há anos atrás, Ele foi muito claro comigo. Eu lembro que em 2014, meu pastor havia feito uma proposta de trabalho para mim. Nós somos membros, pastores na Missão Praia da Costa, em Vila Velha, há 20 anos. E chegamos lá 20 anos atrás, completa agora dia 6 de dezembro. Em 2014, o meu pastor me chamou para uma conversa e ele disse: Flávia, eu queria contratar você como psicóloga da igreja, para servir aqui. Você serve os ministérios da igreja e eu queria muito que você pudesse servir. E eu disse para ele: pastor, eu te agradeço demais, eu me sinto muito honrada, né, porque eu sei do seu zelo com a casa de Deus, mas eu não enxergo que o Senhor tem isso para a minha vida. E eu tenho orado, eu disse assim, irmãos, por uma estratégia de multiplicação.
Eu tenho orado para o Senhor me multiplicar. Para aquilo que eu faço com para aquilo que eu faço com alguns na escola bíblica, ou com um paciente no consultório, ou com um ensino que eu vou dar, o Senhor possa multiplicar isso de outras formas. E no ano de 2015 para 2016, eu conheci o universo digital. E eu lembro que no dia que eu conheci a maneira como o Senhor se move na nossa vida, amém, irmãos? Porque você precisa entender essa graça. Enquanto eu estava aqui durante a adoração nessa manhã, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, na verdade uma impressão, que muitas vezes você está sem paz, você tem medo de que falte, medo das notícias, e o Senhor nessa manhã quer te dizer que Ele tem o controle, amém? Que nada te separa. A Bíblia diz em Romanos 8 que nem a morte, a inimiga mortal dos humanos terráqueos, ela é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então tenha paz, receba essa graça, há sustento para o seu destino, há sustento para a sua família, há graça de Deus para a vida dos seus filhos, independente do que você está vivendo hoje. Quero que você receba essa palavra no seu espírito, nem no seu coração, seu espírito, porque é o que a palavra viva de Deus diz, amém? E naqueles dias, eu conheci o digital. E quando eu conheci o digital, irmão, sabe o que aconteceu? Sabe quando você está vivendo um momento que o Espírito Santo te toma, você começa a chorar? Quando eu escutei a pessoa ensinando sobre o que podia ser feito através do universo digital, eu chorava pelo Espírito, eu comecei a chorar. E Deus falava ao meu coração, essa é a resposta para a sua oração. É assim que eu vou multiplicar aquilo que eu tenho dado a você e a sua casa. É através dessa ferramenta. Então, na nossa vida, o digital, ele não veio como a busca de seguidor. Não, para fazer dinheiro. Não, ele veio como uma resposta de Deus a uma oração. Para que a gente pudesse levar a mais pessoas aquilo que o Senhor estava dividindo conosco. Então, essas redes sociais, elas são redes onde você vai encontrar conhecimento que alivia sofrimento, palavra viva de Deus, direções de Deus, tem muita coisa, tanto no Instagram, quanto no YouTube, no nosso site, que é onde tem os nossos materiais, vários cursos online. Nós temos cursos sobre emoções, ansiedade, várias coisas que estão ligadas, inclusive, à minha história pessoal. Então, se você quiser, você está convidada a participar. Mas, em 2009... eu escrevi esse livro, A Grande Teia de Deus. E qual que é a história desse livro? Eu sou filha de uma família bendita. Meus pais são pessoas muito amorosas, idôneas, né? Quem conhece eles sabem disso. E eu fui criada nesse ambiente de amor. Mas eu fui criada com uma sede que o próprio Deus plantou em mim. A sede do meu destino espiritual. A sede de entender sobre as coisas existenciais. E hoje, tendo 3 filhos, é nítido isso, como que cada um carrega características específicas, né? Para uns, algumas coisas são mais importantes, mais caras do que para outros. Isso tem a ver com aquilo que o Senhor mesmo plantou em cada um. E eu fui essa criança. Eu cresci com sede de entender de onde eu vim, para onde eu ia, e o que eu estava fazendo aqui. Foi assim que eu fui achada por Jesus e que eu achei. Amém? Eu cresci com esse tema do propósito como uma questão para mim. Eu queria saber assim qual era a intenção de Deus. Quando eu me converti, eu sou neta de pastores assembleanos. Meus avós, eles participavam, né, da Igreja Assembleia de Deus, serviam. E meu avô, estava contando esses dias para o Heitor, era ele quem tocava o violão, né, na igreja. Hoje o Heitorzinho é o adorador lá de casa. E eu cresci com essa sede. Eu queria entender sobre isso. E quando eu aceito Jesus, quando eu começo a minha caminhada, eu lembro que eu tinha assim uma pergunta para ele. Eu falava, Senhor, isso não pode ser mentira. Eu preciso que isso que eu estou aprendendo seja de fato uma verdade. E Deus, ele foi tão bondoso, porque Deus sabe quem nós somos, amém? Eu recebi uma herança, ontem eu falei isso aqui, de muito raciocínio, muito lógica.
Então, as coisas para mim, eu preciso entendê-las, para que elas possam fazer sentido. E o Senhor começou comigo muito menina, a ministrar ao meu coração sobre o meu propósito, a falar comigo que eu vim de Deus, eu ia voltar para Ele, mas que Ele tinha um plano para a minha vida. E um dia eu estava assistindo uma palavra sobre o Salmo 139 e o Senhor ministrou profundamente ao meu coração que, sabe quando a palavra de Deus ela salta para você, que ela não é só um texto, mas ela vem como uma verdade, vida, né? E ela penetra, como foi falado ontem, no profundo do seu coração. O Salmo 139, no dia que eu assisti essa ministração da pastora Ana Paula Valadão, ele saltou para mim, Deus falou para mim, eu tenho um plano escrito. O plano que eu tenho para você não é uma coisa abstrata, é um desenho que já foi escrito na eternidade. Eu sonhei com você. E a partir de então, meus irmãos, eu passei a perseguir isso. Perseguir mesmo, como quem persegue um tesouro. A querer entender sobre isso, a querer nas escrituras compreender. E esse livro, A Grande Teia de Deus, ele nasce dessa busca. Ele nasce dessa revelação. A frase, A Grande Teia de Deus, ela me veio como uma revelação mesmo. Eu não parei para pensar. Na verdade, eu recebi a frase depois que eu fui entender qual era o sentido e o significado dessa teia. E Deus começou a ministrar ao meu coração que o grande projeto que Ele está realizando eternamente, do início ao fim. Ontem a gente falou aqui sobre isso, amém? É o desenho, é a teia, é esse grande projeto que tem pessoas em movimento e Ele vai nas conexões dessa teia juntando as pessoas para que elas cumpram uma parte daquilo que está no coração de Deus. E desde pequeno a gente já nasce para isso, amém? Deus já nos deu coisas que vão ser desenvolvidas ao longo da nossa vida e à medida que a gente se move, nós vamos alcançando a expectativa do coração de Deus, amém? Amém, irmãos? Amém? E Jesus, Ele é a linha central dessa grande teia, desse grande projeto, porque Ele nos une a todos nessa grande família. Ele foi aquele, Flávia, por quê? Porque Ele foi aquele que veio com consciência de propósito. Se você ler o texto do Evangelho de Lucas 1, ali diz que o anjo que aparece a Zacarias aparece a Maria. E ele fala com Maria que ela teria um filho, o nome desse menino, como que ele viria, como ele deveria ser criado, como ele seria reconhecido. O destino profético de Jesus, ele é dado à sua mãe antes mesmo de Jesus existir materialmente na barriga dela, no ventre dela. E Jesus, ele vive uma vida guardado por seus pais, amém? Está chegando o Natal aí, o momento onde nós escolhemos celebrar o nascimento de Jesus. E Jesus, ele vive essa vida, ele vai sendo guiado pelos seus pais e chega um momento que ele começa a ser visitado de fato por essa ação do Espírito e ser guiado para o destino que ele tem, irmãos. Esse é o plano de Deus para cada um de nós e dos nossos filhos, amém? Que a gente viva aquilo que os céus já declararam profeticamente sobre nós. E chega ao ápice dele declarar ali, como diz João, está consumado. Ele cumpre o propósito dele, que era o quê? Reunir todos nós numa grande família. Alcançar todos nós nessa grande família que Deus sempre sonhou em viver, em ter. E Jesus ressuscita, envia o Espírito. E nós estamos aqui continuando, cada um de nós, através das nossas escolhas diárias, em obediência e fé a Deus, a cumprir o propósito que Ele tem para nós. Então, nós somos parte do projeto de Deus, amém? Assim como foram homens como José, ouvimos ontem aqui Moisés. Sabe, a expectativa do meu coração nessa manhã é que seja ativado o espírito de discernimento como um dom na sua vida, para que os seus olhos enxerguem esse mover, amém? Que Deus tem na sua vida, mas também na vida da geração que você tem plantado na terra. Por isso que Deus deseja tanto que a gente tenha filhos, irmãos.
Porque nos filhos nossos, nos filhos de Deus, se cumpre uma porção do sonho do coração de Deus, daquilo que Deus quer fazer. Cada filho que você pôs no mundo é uma solução para algo da geração dele. Sempre foi assim e sempre será até que ele volte ou a gente vá, amém? Os nossos filhos representam José sustentador, né? Moisés libertador, Jesus salvador. E nós também somos parte de um propósito. Então a Teia, nesse livro, pode passar, eu compartilho sobre 4 ideias. É um livro muito pequeno, você lê ele numa sentada, 63 páginas. Tem alguns ali, no final eu vou dedicar, vou lá fora para dedicar se você quiser levar. Esse livro eu falo que é o meu diário, amém? Nesse livro eu compartilho 4 ideias. Essas 4 ideias, elas falam do quê? Elas falam sobre como esse projeto que Deus desenhou, esse plano de Deus que está acontecendo, né? Desde a origem e que já temos o final, amém? Declarado ali no livro de Apocalipse, como que a gente pode se mover para preservar esse plano? A primeira ideia, eu falo sobre projeto. O que é o projeto? É a clareza de que nós servimos a um Deus que não se move de maneira aleatória. Ele se move com intenção. E a ciência prova isso. Existe um termo usado na ciência que é o termo da teleologia, que fala do caráter intencional em tudo que existe. De um átomo, uma célula, um órgão do corpo humano, um sistema. A vida foi criada com intenção, amém? E você precisa entender que você foi pensado por Deus com intenção. E mais, como cria do céu, você precisa viver a sua vida com intenção. Entender e discernir tempos, se mover por direção. Amém? É assim que Deus tem. E olha, você não está órfão, o Espírito está aqui para isso. Ele vai te guiar. Ele vai te dizer o caminho que você deve seguir. Segunda ideia, há uma vocação. E essa vocação fala de algo especial que você carrega, numa linguagem biológica, um DNA. Um DNA natural, mas também um DNA espiritual, que aguarda o seu desenvolvimento. Amém? Desde cedo você vai desenvolvendo características, algumas coisas que queimam em você, habilidades, tudo isso para o destino, para o propósito. Terceira ideia, restauração interior. Ontem pela manhã eu ministrei uma palavra que vai nesse livro que eu estou lançando agora, Restauração Interior, falando sobre a restauração da origem. Na nossa caminhada, devido ao pecado original, a gente vive impactos daquilo que Deus pensou. E qual é a intenção de Deus? Falamos ontem, devolvam o original. Ele quer restaurar em nós aquilo que foi danificado. Mas nessa manhã, eu vou ministrar ao seu coração da parte de Deus sobre a principal ideia de guardarmos o projeto de Deus na terra, que é levantando guardiões da infância. E por que principal, Flávia? Porque é uma questão de economia, amém? Se na vida de Jesus tem um José e Maria, se na vida de João Batista tem um Zacarias e uma Isabel, se na vida de Flávia tem um Luiz e um Minácia, se na vida de Bernardo, Heitor, Davi tem um Mário e uma Flávia, que tem conhecimento, que tem discernimento, que eles carregam um tesouro, carregam uma parte daquilo que Deus planejou para essa geração. E eles se movem como esses homens de Deus se moveram para guardar essa vida. Você está preservando o projeto de Deus. Você está se alinhando àquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Amém, irmãos? Amém mesmo? Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre guardiões. E eu quero te dizer o que aconteceu. Eu vinha vivendo uma vida, né? Trabalhava na época, em 2018, eu era sócia de uma empresa de desenvolvimento pessoal. E as coisas caminhavam e eu estava tudo bem. Mas um dia, num culto ordinário como esse, um culto comum da igreja, o Senhor começou a gerar no meu coração um incômodo de que talvez não fosse naquele tempo aquele caminho que eu deveria fazer.
E eu me lembro que eu saí domingo à noite da igreja e eu falei, Senhor, se o Senhor não tem isso, se tem alguma coisa que está fora do lugar, fala comigo. E ali eu fiquei 21 dias, eu fiz um propósito de oração em jejum, irmãos. Não contei para o meu esposo, não contei para ninguém. Mas eu pedi ao Senhor, Senhor, fala comigo o que o Senhor quer fazer. E o Senhor foi muito claro. Cada semana Ele me dava uma palavra. No 21º dia eu recebi a ligação de uma grande amiga. Ela disse assim, Flávia, senta, que Deus tem uma palavra para você. Ela falou, Deus falou que Ele deu algo para você que Ele não deu a ninguém. Assim como Ele deu a Noé uma arca para construir. Ele revelou a você algo que há na grande teia de Deus. E Ele quer que você viva a sua vida para fazer isso, para falar disso, para multiplicar isso que Ele te entregou. E você, a partir de agora, a direção que Ele te deu é a seguinte, você vai escrever novos 4 livros. Cada ideia vai se transformar em um livro. E você vai começar pela 4ª ideia, Guardiões da Infância, porque há uma geração aguardando essa revelação. E assim, irmãos, eu comecei a fazer o caminho. Eu fui organizar os barcos que pescavam peixes na praia, para me mover para pescar vidas. E fui fazendo todo o caminho e em dezembro de 2020 o livro Guardiões da Infância nasceu. Na sequência, nós lançamos uma escola online em 2021. Está disponível, ela é uma escola de currículo anual. Se você quiser saber mais, qual é o formato da escola? Ela é um aprofundamento científico e bíblico do livro. Várias aulas. Então, ela é toda online, você pode fazer se você quiser conhecer mais. Na sequência, nós fizemos também um movimento, por favor, Michele, voltado para conferências bianuais. Esse ano de 2025 a gente tem a Conferência Guardiões, que é um momento onde a gente reúne os guardiões que estão pela terra, e compartilhamos qual é a direção que o Senhor tem para o próximo biênio e também recebemos os frutos daqueles que estão semeando a visão, o movimento. E uma estratégia que hoje é nosso principal alvo de trabalho, que são os manuais. Tem alguns aí. Hoje nós somos em torno de 110 pessoas no mundo ensinando a visão de guardiões através dos manuais. O que acontece? O Senhor falou sobre essa estratégia. Eu falo que era o único recurso que a gente tinha em 2022 no caixa. E a gente disse, faz o que com esse recurso? E o Senhor falou, produz os manuais. E nós produzimos os manuais e tem sido algo lindo que Deus tem feito. Onde eles têm sido usados? Nas igrejas, escolas de família, escolas bíblicas dominicais, escolas confessionais estão trabalhando já com o seu grupo de professores, com o grupo de pais. Nós temos também grupos de amigas que se reúnem para estudar, às vezes de forma online ou de forma presencial, mas tem sido a grande ferramenta de sopro que Deus tem dado para a visão de guardiões. O manual, ele é mais bíblico que o livro. Ele é como um curso, Mulher Única, Homem ao Máximo, vocês devem conhecer esse tipo de curso da Universidade da Família. Inclusive, a editora que produziu para nós o manual é uma editora que faz cursos para a Universidade da Família. E Deus tem soprado, tem formado pessoas através desse estudo. Mas nessa manhã eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês sobre a visão de guardiões. E eu quero falar um pouquinho sobre como Deus ele foi gerando no nosso coração essa visão. Pode ficar nessa imagem. Quando o Senhor começou a falar comigo sobre isso, lá ainda na teia, 2009, que essa expressão Guardiões da Infância apareceu para nós, essa imagem foi a imagem que eu busquei na internet na época para representar aquilo que eu enxergava, aquilo que eu estava percebendo, o que era um guardião. E o Senhor colocou em mim esse sentimento, essa impressão de que o guardião era aquele homem e aquela mulher que compreendiam que em uma criança não há uma criança, mas há uma geração. Em uma criança não há só o meu filho que eu quero que cresça obediente, moralmente correto, bem-sucedido, mas em uma criança há o impacto de soluções sobre coisas que, à medida que ele crescer, ele vai gerar no tempo que recebeu ele.
E Deus começou a me levar a pensar sobre isso. Né? Por exemplo, quando você fala, a gente não vive essa realidade, né? Porque a gente não está no império, a gente não vive uma monarquia, mas quando você fala, por exemplo, da Rainha Elizabeth, no livro, no primeiro capítulo, eu conto um pouco da história dela, ela foi preparada desde cedo por tutores. Por quê? Porque aqueles que cuidavam da rainha sabiam que um dia ela assumiria o posto de rainha. Amém? Então, eles olhavam para aquela menina e pensavam assim, eu não estou diante de uma criança somente. Eu estou diante de alguém que terá uma representação na sociedade muito fundamental. E, portanto, eu preciso de duas coisas básicas. Eu preciso treinar essa criança para o destino dela. E eu preciso proteger essa criança, porque ela é muito valiosa, ela é muito cara. Amém? E essa é a visão de um guardião. Um guardião é alguém que se coloca nas trincheiras da vida e diz, aqui não, porque eu estou guardando uma geração. Eu estou guardando alguém que vai representar, né? E aqui a gente aplica esse conceito para a vida da igreja, aplica para a sociedade. Quando você, como, né, eu tenho aqui uma família que foi guardiã da minha vida espiritual, né? Aquilo que eu pude viver, eu vivi muito porque naquela fase eles ajudaram. Amém? Como os meus tios de São Paulo que tinham a fé ajudaram. Então, entende? Nós temos o privilégio de contribuir, não só com os nossos filhos e netos. E a questão é muito além da questão moral, também moral. Mas nós falamos aqui de um impacto geracional. Então, o guardião é essa pessoa. Flávia, quem pode ser um guardião? Qualquer um de nós, amém? Se você é pai, se você é mãe, se você está na igreja, você hoje talvez, e a minha oração é essa, queime no seu coração um chamado para cuidar da infância. Meus irmãos, a coisa mais inteligente, mais econômica é você guardar a infância, é você desenvolver a infância, porque se assim o fizer, você vai ter muito menos gasto com adolescentes e jovens, amém? Você vai ter muito menos problema para restaurar. Então, nossa responsabilidade, ela vai desse lugar de quem? De quem entende que diante de você não tem qualquer um. Não é só uma criança bonitinha, mas é alguém que um dia vai ocupar, né? E ontem ouvimos aqui da pastora Marisângela, já estão ocupando lugares de impacto geracional. Amém? Aí o Senhor nos entrega, né, esse símbolo. Nosso filho Heitor, ele foi o responsável pela ideia original desse escudo, né? E ele disse assim, mamãe, tem que ter as flechas e tem que ter um coraçãozinho no meio. E aí o pessoal do marketing trabalhou dentro desse exemplo aí, e hoje é o nosso símbolo de guardiões. Nessa caminhada, o Senhor nos deu os 7 valores de um guardião. Eu vou até pedir para colocar o próximo, porque ele explica melhor. Se você quiser tirar uma foto, tá? Fica à vontade aí. Mas o livro Guardiões da Infância, ele vai falar de 7 valores, né? E esses valores, eles são realmente estratégias. Estratégias através das quais nós formamos pessoas para guardarem a geração com completa intencionalidade. Quais são os 2 pilares que movem um guardião? Ele é um protetor e também um promotor. Amém? Você pode repetir isso comigo? Ele é um protetor e também um promotor. Ele não só guarda a criança, mas ele abre trincheiras com esse escudo de fé para que esse desenvolvimento aconteça. Amém? Ele está ali ajudando esse menino, esse adolescente, a chegar aonde ele precisa chegar, com o mínimo, né, de danos possíveis dentro da realidade que ele está. E buscando sobre isso, o Senhor ministrou meu coração sobre 7 valores. Todos os livros da Teia, Restauração, que está no forno aí saindo, eles vão falar de 7 pilares. Restauração, a gente fala de 7 leis de restauração interior. E em Guardiões a gente fala de 7 valores, que são valores que podem e devem ser desenvolvidos por uma comunidade,
por um pai, por uma mãe, por uma família, essa visão de um guardião. O primeiro deles, e aqui nós trabalhamos com os símbolos, né? Cada um tem, você vai observar, um símbolo. 6 símbolos são do texto de Efésios 6, que fala da armadura espiritual, e um deles, né, eu com o Senhor, falei, Senhor, o Senhor me revelou Efésios 6, mas são 7 valores, cadê o 7º? Ele falou, está lá, em Salmo 127, né, a flecha. Então, nós temos aí os 7 valores de um guardião. Rapidinho, vou passar aqui para você e a gente vai falar sobre o primeiro valor nessa manhã. O primeiro valor de um guardião é guardar a geração. Né? Qual que é a visão? Um pouco do que eu falei aqui. Quando eu guardo um, eu não guardo só um. Amém? Eu guardo aquela geração. Heitor, né? Heitor? Davi. Você tem irmão Heitor? Não, né? Confundi. Tem alguém que tem. Pastora Carla tem Heitor. Flávia também tem Heitor? Não. Você tem menina. Davi. Quando a Julie e o Binho guardam a vida do Davi, eles não estão guardando só o Davi. O Davi representa uma geração. Eu já descobri ontem que ele tem uma habilidade maravilhosa para cozinhar e já vai preparar para mim, que ele me prometeu, quando eu voltar, uma receita de doces sem açúcar. Combinado, Davi? Vamos testar isso aí. Então, a guardar o Binho, eles não estão guardando só o filho amado. Eles estão guardando todos os talentos do Binho. Eles estão guardando a vida moral do Binho. Eles estão guardando a eternidade do Binho. Por quê? Porque eles estão preparando alguém que está ocupando, e já está. Estava ali com a banca dele ontem, vendendo os quitutes dele. Está servindo a geração dele. Então, essa é a visão de um guardião. Gente, como eu quero, como eu desejo, mas eu sei que quem faz essa obra é o Espírito, e ele vai plantar isso em você. Nunca mais você vai olhar uma criança do mesmo jeito. Nunca mais. Nunca mais seu coração vai queimar. Eu não sei como Deus vai te usar como guardião, mas você, a partir de agora, acabou. Não tem mais chance para você. Eu brinco que você vai lembrar dessa vozinha. Eu vou embora, voltar para o Espírito Santo amanhã, mas você não vai esquecer. Porque Deus, ele vai ativar através do Espírito, fazer queimar em você essa verdade. Qual que é o segundo valor? À medida que eu entendo que essa criança carrega um destino, ela é uma representação social, eu zelo pelo projeto. Né? Aqui a Julie falou, que é o segundo valor. Né? Eu sou um zelador. Gente, quem é o zelador? Vamos pensar no exemplo da igreja. É a pessoa que cuida. Ela deixa pronto, ela prepara. Né? O zelador da vida da criança é aquele que vai estar ali acompanhando as necessidades da criança, projetando, planejando. Em Guardiões a gente ensina isso, há uma individualidade em cada um. Então a gente não cria igual, amém? A gente cria para o propósito específico. A gente discerne os caminhos e vai trabalhando, vai planejando, vai promovendo, vai investindo. Amém? Terceiro valor, nós somos responsáveis por sermos completamente intencionais e ativarmos a saúde plena dos nossos filhos. Vestirmos essa couraça. Flávio, o que é ser intencional? Ser intencional é escolher a comida que você dá para comer. É cuidar da saúde física dele, é colocar para fazer atividade física, é fazer devocional, é ser responsável na vida dominical da comunidade. Isso é ser um guardião. É ensinar desde cedo ele a ser um voluntário na casa de Deus. Como é que você ensina? Primeiro sendo um, amém? Olha Deus falando com meia dúzia aqui, amém? Sendo um modelo. Quarto valor de um guardião, você potencializa os dons dessa criança. Você é alguém que se coloca percebendo. Ontem falamos aqui sobre as diferenças. Para um guardião, diferença é propósito, amém? A diferença tem a ver com aquilo que Deus deu de especial. Então, quando eu vejo uma característica numa criança, eu tenho que colocar para crescer. Às vezes é uma habilidade para aprender outras línguas, às vezes é uma habilidade musical, né? É uma paixão, vai fazer culto doméstico, teu filho sempre quer orar. Irmã, presta atenção nisso, amém? Deus está mostrando algo para você e é seu papel potencializar, colocar as sandálias que vão dar destino para ele. Quinto valor, você é responsável por criar uma pessoa que seja capaz de se autogerir. Sabe o que é isso? É colocar o capacete.
ajudar nesse processo mental, ser um psicoeducador, ensinar a ele sobre emoções, sobre pensamento. Sexto valor, ser um mentor. Às vezes a gente vai falar sobre mentoreamento quando chega na vida adulta, na juventude, mas desde pequeno você já está dando destino aos seus filhos. Você já está falando lá em casa, na nossa igreja, o pessoal brinca que os nossos filhos já nasceram falando. O Salmo 139, versículo 16. Todo mundo, o que você sabe sobre você? Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus me quer. Deus tem um plano para a minha vida. Amém? E você precisa ensinar aos seus filhos, dar a eles esse destino. Qual que é o seu propósito? Está em Deus, filho. Glorificar o Senhor, ser uma referência, servir a sua geração com tudo que você é, com tudo que você recebeu. Plantar essa paixão no coração deles. Por último, nós somos influenciadores sobre a adoção. Irmãos, eu quero dar uma palavra nesse ponto sobre isso. Nós ministramos a visão de guardiões desde 2021. Mais 2022, que 21 ainda era pandemia, a gente começou a sair em 2022. E a gente faz seminários. No final de semana como esse, a gente ensina os 7 valores, treinando, pais, líderes, professores. Quando a gente vai tocar no assunto da adoção, há uma resistência. E nós precisamos entender 2 coisas básicas nesse tema. Primeiro, que nós somos os primeiros adotados da história. A Bíblia diz que através de Jesus nós recebemos de volta acesso ao Pai, acesso a uma família. A orfandade que foi plantada no Gênesis, em Cristo, ela foi convertida através de um processo de adoção. E como igreja, nós somos os maiores responsáveis por arregaçarmos as nossas mangas e nos envolvermos com a causa da adoção. Sabe qual adoção? Adoção total, que pega uma criança. Hoje nós temos uma embaixadora de guardiões, ela é uma financiadora do projeto, investe dinheiro, e ela também é uma facilitadora, ela ensina a visão, uma grande empresária no nosso estado. Ela foi uma criança achada na porta de uma rádio e adotada por uma família. É um destino que foi guardado por alguém em adoção. O Senhor clama por isso, irmãos. Sabe, não é só quando você não pode ter um filho. Adoção é um caráter, é uma manifestação da graça de Deus sobre cada um de nós, que precisa ser estendida. O 7º valor de um guardião é que ele é um influenciador para a adoção. Ele se coloca nesse lugar, ele influencia, ele faz adoções totais. No livro eu falo dessa expressão, e adoções parciais. Ele adota filhos espirituais. Aqui a gente tem filhos espirituais. Ele investe financeiramente. Às vezes você não vai conseguir dar o nome, sobrenome, mas você pode pagar uma escola, uma faculdade. Você pode ser o discipulador de uma criança, de um sobrinho. Esse é um clamor no coração de Deus. E outra coisa que eu quero dizer sobre isso: Deus quer que tenhamos filhos. A ordem continua sendo a mesma: crescei e multiplicai-vos. Que nessa manhã caia todo um medo. Você não é mais escravo do medo. Cantamos canções nessa manhã sobre isso. Que você tem medo de ter filhos porque você não sabe se você vai dar conta. Meu irmão, a Bíblia ensina que a gente deve fazer planos, sim. Previdência é algo que Deus exige de nós, mas eu vou falar para você, não tem uma área de maior milagre na vida da minha casa do que a vida dos nossos filhos. Eu lembro que quando a gente foi colocar o mais primogênito na escola, que saiu da escolinha para a primeira escola, o Senhor ministrou ao nosso coração que ele precisava estudar numa escola de um porte mais significativo, porque ele foi chamado para ser um José na geração dele. E ele precisava ter no currículo dele algo diferenciado. E a gente conversou, falei, se tiver mais filho, como é que vai pagar? Irmãos, nós estamos aqui. E até hoje, tivemos 3, amém? E estão pagando, ainda estão pagando a faculdade de medicina. Depois, se você tiver com problema de fé, conversa com meu marido.
que ele vai orar por você, amém? Porque o que Deus ordena, o que Deus libera, ele tem responsabilidade. Você faz sua parte, eu faço a minha, amém? Mas Deus abençoa, irmãos. Então, em nome de Jesus, seja liberto nesta manhã desse espírito de medo. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É para a gente encher a terra de filho adotivo, gerado no ventre, espiritual. A família que Ele quer é grande. Eu falei isso aqui ontem. É a hora da gente dar o tom da sociedade. Amém? Enviar esses meninos cheios da vida de Deus. Referências para uma geração, para as universidades, para as escolas, para os setores das montanhas de trabalho. Amém, meus irmãos? Deus conta com os nossos filhos, com os nossos netos. Eu estava ali pensando isso. Meus avós, meus pais, eu e Mário, nossos filhos, 4 gerações. Eu já tenho que começar a preocupar, ou melhor, ter atenção com os meus netos. Porque eles começam um novo ciclo de 4 gerações. E eu estava ali sentada hoje, o Espírito Santo falando isso comigo. Então, nós precisamos entender a sede de Deus por uma família, por filhos, o interesse dele com isso e, portanto, sermos um influenciador para a adoção. Amém? Deus está falando com você? Você me dá mais uns minutinhos? Pode passar. Rapidamente, eu quero ministrar ao seu coração sobre o valor 1, guardar uma geração. O texto que a gente usa de base é Romanos 8, 29 e 30, é 1:2, onde Paulo ele vai dizer, ele vai falar sobre uma consciência anterior à existência, sobre a vida de cada um de nós. Você vai ver aqui que eu coloco em caixa alta, né, alguns verbos. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Pode passar o próximo slide. A Bíblia fala, e eu quero trazer um fundamento bíblico para esse entendimento, de que ao guardar a vida do seu filho, você guarda uma obra específica. Você guarda um livro escrito antes da fundação do mundo. Você guarda uma vocação, como diz Jeremias 1:5. Você se coloca como aquele que está guardando alguém que foi conhecido antes de ser feito na terra. Alguém que foi pensado por Deus, ele recebeu um predestino, ele recebeu uma intenção de que ele fosse parte da grande família a qual Jesus é o primogênito, amém? Nós precisamos entender esse movimento do coração de Deus, essa sede do coração de Deus. E o texto de João 10:10, que diz assim, o próprio Jesus falou isso: o ladrão vem senão para matar, mas eu vim para que tenham. Quando eu escrevi o livro A Grande Teia de Deus, a base que Deus me deu para o capítulo de Guardiões foi João 10:10. E o Senhor me levou a refletir sobre exemplos como ouvimos ontem. Esse movimento de rastreamento sobre filhos e filhas. Para matar, roubar, destruir. Porque sabe o que acontece, meus irmãos? Quando você age contra a vida de uma criança, você não está agindo só contra a criança ou só contra aquela família. Você está lidando com uma guerra de reinos. De um lado, há uma representação do reino de Deus, que Deus planejou, há uma porção conhecida, predestinada, chamada, justificada em Cristo para ser glorificada com Ele. Para que essa criança, no futuro, ela possa declarar como Davi, como Paulo. Atos diz que sobre Davi, apesar de toda a história que ele viveu, diz que dormiu Davi
tendo cumprido tudo aquilo que havia sido pensado para ele. E há um desejo de Deus que isso aconteça com cada um dos nossos filhos, com cada um de nós. Então nós estamos lidando com uma guerra de reinos. De um lado existe uma criança que Deus tem um projeto. E aí você escuta, matem os bebês, matem os meninos, matem os primogênitos. Por quê? Porque o cheiro geracional de propósito aparece. Esses dias eu gravei para a minha comunidade, está tendo um advento de Natal. E me pediram para gravar um vídeo falando sobre os sims, né? Que foram ditos para o Natal. E o meu sim era o sim que os magos do Oriente disseram. E os magos do Oriente, eles saem em direção à estrela, ou à manifestação celeste que levaram eles ao menino Salvador. E eles passam por Herodes. Herodes pede para que eles avisem quando achassem um menino. Herodes fica com muita raiva, porque eles entendem por sonhos, eles recebem sonhos revelados quando eles encontram o menino Jesus, levando ouro, incenso e mirra. E eles saem dali por outro caminho, e Herodes fica aborrecido, e ele manda fazer o quê? Matem os meninos. Essa sentença, irmãos, continua. Com aprovações de legalizações de aborto, com aprovações, ontem a gente conversava sobre isso, voltando, né? Com a situação que a gente vive, tem um documentário na Amazon que fala, escute isso rapidamente, eu prometo que eu não vou demorar muito mais. Mas eu quero te dar algumas informações do nosso tempo. Existe um documentário na Amazon que ele fala sobre um ciclo. Crianças em abrigo, abandonadas por orfandade, pais vivos, pais mortos. Isso é uma realidade no mundo, mas esse documentário fala dos Estados Unidos, dando estatística, valores e etc. Essas crianças, quando elas estão perto de completar 18 anos, eu não sei se você sabe dessa informação, eu servi voluntariamente muito tempo no abrigo da nossa cidade. A gente tem, na nossa igreja, vários projetos sociais em abrigos. E quando essas crianças estão perto dos 18 anos, elas precisam ser, ou elas são enviadas para um outro tipo de casa, nos municípios que tem, ou elas são colocadas na rua. Nesse documentário fala de um esquema. Esse esquema pega essas meninas em especial e leva elas para casas de prostituição. Elas saem do abrigo achando que estão indo para trabalho, um novo lugar, a chance de começarem a vida, e elas são levadas como escravas para casas de prostituição. Nessas casas de prostituição, meus irmãos, elas não ficam 2 anos, porque elas são tão abusadas sexualmente, tão maltratadas, que o corpo físico e a alma não suporta. E elas, quando morrem, já têm um endereço, tráfico de órgãos. Isso é um documentário na Amazon, não estou lembrando o nome aqui, mas você pesquisa lá que você vai achar. E o documentário ele vai falar isso. Que essa indústria ela só perde hoje nos Estados Unidos para droga e armamento, de faturamento. Isso é uma realidade. Nós temos muitas estatísticas, não é o propósito de hoje. Se eu voltar um dia para fazer o seminário, eu vou falar sobre isso profundamente. Mas essa é uma realidade. Há uma guerra. E nós precisamos nos levantar como guardiões. A começar que tem uma consciência apurada dos próprios, da casa, da família, do bairro, da igreja, mas da sua geração. Irmãos, ao menos orar. A gente precisa fazer isso. Ao menos orar. Quiçá doar, quiçá se voluntariar. Amém? Então, nós precisamos entender isso. No próximo slide, eu trago esse texto. Eu participo de um projeto com a Juliana Ferron. Não sei quem conhece a Juliana. Ela é uma pessoa que Deus tem levantado nessa área relacionada à sexualidade. E isso é algo que eu trouxe da apostila, de uma aula que eu dou para ela, que diz assim: a intenção é matar já no ventre. E se não conseguir, o impacto da nossa geração é criar uma significativa crise de identidade. E por que isso? Porque
Porque a identidade aponta o destino. Então, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou, se eu não sei se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu gosto de mulher, se eu não sei nada sobre a minha identidade, se eu tenho dúvida do que foi pensado para mim, meu propósito e destino são automaticamente afetados. Então, nós vivemos hoje, além das mortes, exemplos como eu falei aqui, uma crise de destino em várias áreas. Recentemente saiu um best-seller americano, e está traduzido já para o português, um livro que se chama Geração Ansiosa, é de um psicólogo social. E esse psicólogo, ele não é uma pessoa religiosa, um cientista, ele apresenta dados graves sobre a crise de identidade e de saúde mental que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos uma geração medicamentalizada, logo muito cedo. E sabe, eu gostaria de dizer para você que é um problema da família, não é bem isso, é uma realidade social, quiçá espiritual. E nós precisamos entender esse lugar que nós ocupamos e nos posicionar, chegando para dar destino, amém? Precisa ter alguém que diga para essa criança quem ela é, de onde ela veio, para onde ela vai, que conduza esse caminho, que ajude esse movimento. Então a gente precisa entender, né? Em psicologia a gente vai falar do poder da primeira menção. Quem tem sido aqueles que estão fazendo a primeira menção na identidade das crianças que estão ao nosso redor? Não dá nem para dizer que é televisão, né? Mas é a internet. E a gente precisa assumir o nosso lugar. Amém? Precisamos ser completamente intencionais, igreja. Ontem falamos sobre isso aqui. Agirmos debaixo do poder de Deus. Sabe, não mais uma fé religiosa, mas uma fé viva. Amém? Uma fé marcada por uma direção do Espírito. Educar os nossos filhos com esse entendimento. Que eles são de Deus. Que eles carregam um propósito de servir a geração deles. E eu queria quase terminar falando um pouquinho sobre isso. Salmo 25:12 diz que o Senhor vai nos instruir o caminho que a gente deve seguir. Sabe por quê? Porque você é o guardião do conhecimento que Deus tem sobre os seus filhos. Sabe com quem Deus fala na Bíblia sobre a criança? Você sabe? Com os pais. Mãe, pai, cuidador, às vezes um líder espiritual, que é ali um guardião. Amém? Então, esse poder foi dado a nós. Deus vai falar conosco, amém? Ele vai falar. Às vezes você está aqui, você tem um desafio, Deus vai falar. Existe um destino para esse menino, Deus vai falar, amém? Fala por profecia, fala no meio da sua oração, fala na leitura do livro, fala na leitura bíblica. Fala você olhando para o menino e vendo coisas que precisam ser vistas. Pontos de força, pontos de fragilidade. É conosco que Deus vai ministrar. É ao nosso coração que Deus vai falar, amém? Nós precisamos nos levantar como guardiões. Sermos esses que se colocam nesse posicionamento de intencionalidade. E eu queria... Ontem eu falei essa frase aqui, é uma frase da pastora Bethany, da Bethel Church, nos Estados Unidos, e ela diz isso, e eu acho muito especial, é uma oração para nós, que nossos filhos sejam conhecidos na terra, como são conhecidos nos céus. Amém? Sabe, que a gente possa fazer essa oração. Pastora, eu não sei como orar. Ore isso, oração do Pai Nosso. Que seja feito na terra, como é, Senhor, assim como foi escrito no livro do Bernardo. Assim como o Senhor sonhou a vocação do Bernardo. Assim como o Senhor olha do céu. E os anjos até comentam sobre isso, imaginam o Bernardo. Faz com que a terra manifeste isso.
curva no coração dele o que precisa ser curvado. Traz provisão de onde não tem em mim e no Pai. Senhor, move todas as coisas para que o Bernardo possa, ao final da vida dele, declarar: está consumado. Combati o bom combate. É isso, irmãos, é isso. E por último, eu quero te convidar a fazer essa declaração, que também é uma frase da pastora Bethany: não no meu turno. Está matando, está roubando, está destruindo, mas no meu turno não. Amém? No meu turno não, sabe por quê? Porque aqui tem uma guardiã. Aí tem um guardião? Tem um guardião? Aqui tem uma guardiã. Amém? Naquela casa lá em Vila Velha tem guardiões. Humanos, imperfeitos, carentes da graça de Deus. Eu me recordo que quando o Senhor começou a entregar o livro, as revelações, irmãos, um dia eu estava na ceia com a minha família. Minha igreja tem um lugar em cima, esqueci o nome, galeria. E eu olhava para baixo na ceia e eu falava assim: Jesus, por que o Senhor não convidou a família da Verinha? Verinha é uma grande amiga que eu tenho. Por que o Senhor não deu isso para a Verinha, para a pastora Lu, para nós? E sabe o que ele falou para mim? Sabe por quê? Porque eu precisava de gente que tem fraqueza. Porque eu só manifesto o poder quando há fraqueza. Então, filha, a minha graça basta a vocês. Sabe, irmãos, essa tem sido a nossa oração quando a gente está lidando com qualquer coisa em relação aos nossos filhos. Senhor, aqui eu não consigo, aqui eu tenho fraqueza. Para que o poder dele venha e cumpra aquilo que precisa ser cumprido. Por último, eu quero te mostrar algo do destino profético. Normalmente, eu ministro isso especificamente, mas eu vou fazer esse fechamento aqui. No livro Guardiões, nós usamos algo que a gente começou a fazer para os nossos filhos. Nós renomeamos os nossos filhos com nomes bíblicos, nomes proféticos. Cada um recebeu um nome. Lá em casa, o Mário é Abraão, eu sou Esther, Bernardo é José, Heitor é Davi e Davi é João, discípulo amado. Porque nós discernimos em Deus e para cada um tem uma história, né? Assim, hoje eu não vou falar sobre isso, mas a gente escreveu um texto profético sobre cada um. E isso é uma coisa que a gente vem gerando, né, ensinando muitos pais a fazerem isso, escreverem textos que declaram bênçãos. Sabe, no texto do Heitor está assim: cheio de vida, guerreiro e dono das vitórias, Heitor será como o rei Davi. Tem habilidades para conquistar e conduzir pessoas, homem segundo o coração de Deus, que luta as guerras de Deus, guardião de Deus, corajoso. Quem conhece o Heitor sabe que ele é assim, né, vovô Luiz? Puxou o vovô Luiz nisso aí. Não cede ao medo, é forte, sustentador da vitória, aquele que guarda. Esse é o significado do nome Heitor. Manifesta a alegria de Deus através de seus dons. A alegria do Senhor, filho, é a sua força. Você vencerá todas as guerras que estiver diante de você. Vai contagiar o mundo com o que recebeu. Levar a alegria que transforma corações e ressuscita mortos. Compor canções que dão ânimo de vida ao que estava morto. Será sempre sal e luz. Irmãos, diferente do Bernardo e do Davi, eles receberam palavras proféticas, todos dois, ainda no ventre. Bernardo, ele recebeu palavras sobre ser um governo, né? E o Senhor foi acrescentando. Quando ele tinha 4 anos, ele sonha com uma vaca gorda. E o Senhor começou a falar que ele realmente havia sobre ele uma unção de José. O Heitor não. O Heitor, ele recebeu a primeira palavra profética que nós recebemos, ele já tinha 15 anos. Mas o Senhor nos levava a ver as características dele. Ele é exatamente isso. Alegre, né? E desde pequeno a gente ensinou ele sobre o destino dele, que ele era um menino que carregava a centelha da alegria de Deus.
Eu lembro que pequenininho, um dia, a gente chegou da escola, subimos, e quando chegamos lá em cima, Heitor ficou para trás. E daqui a pouco vem ele, eu falei, meu filho, por que você demorou? Ele falou, mãe, esqueci o nome do menininho. Arthur, netinho da tia Regina, estava chorando demais, ele não queria ir para a escola. Eu não podia sair, mãe, eu tive que convencer ele que ele precisava ir para a escola, porque os amigos precisavam dele. Eu falei, meu filho, ele falou, mãe, você não ensina isso, que eu sou sal e luz, que eu nasci para levar a alegria de Deus, mãe. Eu não podia deixar ele triste. E ele é assim até hoje. A alegria. Aliás, ele tem desafios para lidar com a ausência de alegria. Um dia ele estava em adoração, ele falou, mãe, por que todo mundo na adoração chora e a minha adoração é sempre alegria? Eu falei, faz sentido com a palavra que você recebeu. É um líder, né? O Senhor tem levantado a vida do Heitor e a gente pode passar a próxima foto. Essa foto aí, você tira a foto, por favor. Você vai escrever o destino dos seus filhos, amém? O seu próprio, da sua casa. Você vai usar o significado do nome, o nome bíblico, promessas bíblicas, palavras proféticas que você tenha recebido, sonhos, visões, percepções, experiências, gente, desafios comuns. Às vezes um filho, ele carrega uma sensibilidade ou uma força que gera desafios, dores. Isso aponta também propósito, amém? Características, quem ele é, o jeito dele ser, o que ele faz, onde ele está e onde pode atuar. Tudo isso está no capítulo 4, viu? Depois você vai lá para você conferir. Posso seguir? Tirou? E aí é o Heitor. Aqui, quando acabava o culto na igreja, a nossa pastora, ela dava o microfone para ele e deixava ele lá no altar. Adorava. Ficava lá adorando. O tio dele, Sandro, deu a primeira guitarra para ele, com 4 anos, e nós fizemos festas proféticas. A dele foi uma festa de louvor, aos 4 anos de idade. Pode passar. Esse dia, o Heitor se preparou para cantar na bodas de ouro da vovó e do vovô. Gente, eu gosto de contar isso aqui, porque se você escutasse ele tocando e cantando nesse dia, e olhasse com os olhos humanos, sabe o que você ia fazer? Você ia falar assim, desiste. Ele é muito sanguíneo, né? Mãe, foi bom, né? Foi, meu filho. Mas violãozinho nas costas e ele vai. Ele não diz não para nada. E ele está pouco preocupado com o que as pessoas pensam. E o Senhor tem ajudado a mim e ao Mário, porque senão, escute o que eu vou te falar. Às vezes o seu senso de adulto, de perfeito, mata. E você não foi chamado para matar. Você foi chamado para ser instrumento de poda. Amém? Se você não sabe como você corta, você mata. Amém? Louvado seja Deus, porque a gente não falou nada nesse dia. A gente continuou perseverando. Pode passar. Esse é o Heitor agora. Aí ele tinha 15 anos, agora ele já está com 17. Hoje o Heitor serve na nossa igreja. Ele é um dos líderes do louvor dos adolescentes e é um dos líderes de louvor, ministros, na verdade, da nossa comunidade. Tem um videozinho dele aí, Michele? Adoração, coloca aí. Pode até adiantar, porque eu acho que ele está muito grande aí. Sinta-se livre. Isso foi na conferência ano passado, do Guardiões. Declarando a Deus que não há nada melhor que a presença dEle. E nada melhor do que estar à presença dEle. Pode aumentar um pouquinho? Nome, sendo cheio por Ele. Oh Deus, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais. Eu só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti e
só quero a ti e nada mais, Senhor. Eu te amo mais que tudo que eu tenho ou que sou. Eu te amo mais que ouro. Eu te amo por tudo que és e faz em minha vida, sobre essas vidas. Vais fazer, Senhor, só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Você pode ficar de pé, querido? Eu queria chamar o louvor aqui. Se você está com a sua família aí, seu marido, sua irmã, fica perto dela. Eu quero terminar fazendo algumas declarações. Não se distraia, eu já vou terminar. Mas eu queria dizer a você que você deve crer que Ele, o Senhor, é o Deus da sua descendência, amém? Deus, Ele tem essa promessa. Gênesis 17, Deus faz essa aliança com Abraão, de ser o Deus das futuras gerações. E a fé de Abraão é imputada por justiça, amém? A mesma fé que nos é imputada por justiça, nós precisamos crer nisso. Os nossos filhos, eles são filhos dessa promessa. Precisamos cuidar, amar, edificar os nossos filhos como filhos da aliança. Filhos da promessa, eles são filhos de Deus, filhos do pacto, daquilo que foi traçado por Deus. Amém? Nós precisamos crer nisso, irmãos. E nessa manhã eu queria terminar fazendo uma oração de consagração das suas gerações. Amém? Nós vamos consagrar as nossas gerações ao Senhor. Nós vamos consagrar o destino profético da nossa família. E sabe o que você precisa fazer? Crer e obedecer. Crer e obedecer. Somente. Flávia, eu preciso ser perfeita, eu preciso ler o livro Guardiões. Não. Pode te ajudar, pode te abençoar, mas não é isso. Você precisa crer que Ele é fiel e semear uma vida de obediência. Se mover em obediência. Nós vamos cantar essa canção oficial das gerações, amém? Se você desejar, eu vou convidar você a vir ao altar, mas se não, você pode ficar com a sua família onde você está, amém? Mas se existe alguém aqui que traz talvez uma dor nessa manhã, uma dor de salvação, uma dor de cura, uma dor de reconciliação, às vezes os filhos estão fora, e você deseja vir ao altar, faça com liberdade, amém? O altar está livre e você aí também está sendo abençoado por esse movimento, amém? Vamos orar essa canção. Que o Senhor te
Aleluia. Aleluia. Conceda tua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor... Você pode declarar essa verdade? Pais guardiões são pais abençoadores. Eles liberam palavras de bênção sobre os seus filhos. Eles liberam aquilo que eles veem no céu sobre a terra. Declare amém. Assim seja. Amém significa assim seja, em nome de Jesus. E a bênção. Declare isso. E veja pelos olhos da fé. Se você pode, de olhos abertos ou de olhos fechados, veja essa promessa. Veja sua família, seus filhos, seus netos, cumprindo o propósito para o qual foram criados, sendo bênção, servindo essa geração. Veja. De noite, tua entrada e saída, e teu choro é contigo, 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 é contigo. Vamos fazer isso a capela. A igreja. Amém. A igreja cantando. Você vai declarar que a bênção, declare que a bênção se derrame. Declare com seus pulmões. Aleluia. Que a bênção se derrame mais uma vez. Aleluia. Obrigada, Deus. Senhor, obrigada por voltar 48 anos depois na terra onde eu nasci. E poder entregar os frutos. Senhor, eu quero honrar a minha casa, meus pais, meus avós.
Quero honrar meu marido, meus filhos. Senhor, eu quero te entregar os meus netos, bisnetos, até as futuras gerações. Nós fazemos isso como igreja nessa manhã. Nós te somos gratos por toda a nossa ascendência. E te consagramos toda a nossa descendência. Que a promessa, Espírito Santo, que foi dada a Abraão, se cumpra na vida de cada um dos teus filhos. Espírito Santo, dá graça, poder aperfeiçoado na fraqueza dos meus irmãos que estão no altar. Que eles recebam do Senhor o cumprimento de tudo que o Senhor prometeu. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse final de semana. Em nome de Jesus. Irmãos, hoje de manhã o Senhor me trouxe uma palavra para a pastora Flávia. E eu estava resistindo de entregar aqui na frente da igreja, mas o Senhor falou que precisava ser público, porque é algo que é um testemunho, é um selo de Deus público sobre a tua vida. Quero pedir aos pastores para estarem aqui. Deus trouxe... O que o Senhor está falando contigo, Flávia, é que Ele te trouxe no teu útero. Ele te trouxe no teu útero profético. Ele te trouxe nessa cidade. Ele te trouxe no seu estado, na sua cidade, porque Deus está confirmando. Como Jacó teve que voltar por um caminho, e ele teve que olhar os memoriais que ele fez diante de Deus, e foram aqueles votos que ele fez na ida. E ele teve que olhar para aqueles memoriais que ele tinha feito diante do Senhor. O Senhor está falando para você que você está olhando os seus memoriais hoje. E Ele trouxe as testemunhas. Vocês não estão aqui por acaso. O Senhor trouxe vocês aqui porque hoje o Senhor está dizendo que é um dia de envio para você. Hoje Deus te trouxe aqui na sua terra, na sua cidade, no seu estado, porque o Senhor está dizendo para você que limites estão sendo rompidos. Limites estão sendo rompidos. Eu queria pedir para vocês que estão aqui da família dela, que vocês levantem as mãos. Se vocês quiserem vir aqui ao redor. Deus trouxe as autoridades espirituais. Vem para cá, meu irmão, por favor. Deus trouxe as autoridades espirituais para romperem os limites. Há limites sendo rompidos na tua vida. Há limites sendo rompidos. O Senhor te diz que Ele está aumentando o teu alcance. O Senhor está rompendo limites. O Senhor está rompendo limites de cidades, de estados. O alcance até agora foi um alcance municipal, mas o Senhor está dizendo que Ele está te dando agora um alcance nacional e internacional. O Senhor está rompendo os teus limites. Eu quero pedir que vocês venham aqui em nome de Jesus, levantem as mãos. Nós estamos enviando. O Senhor está te dizendo, Flávia, que Ele está te enviando. Ele te envia, Ele te envia. Ele está te enviando. As testemunhas que olharam o teu nascer, o teu crescer, os teus pais espirituais, os teus irmãos espirituais, aqueles que olharam que diante dos olhos deles você cresceu. O Senhor está dizendo que nós te autorizamos. Nós te autorizamos. Coloquem as mãos sobre eles. Pode ajoelhar aqui, meu irmão. Pode ajoelhar aqui. Coloquem as mãos sobre eles. Nós autorizamos vocês.
O Senhor autoriza vocês e o Senhor está trazendo autoridades para autorizar vocês a irem mais alto, mais fundo. O Senhor está dando mais profundidade. O Senhor está enviando vocês a romperem os limites. O Senhor está autorizando vocês a irem além. O Senhor está dizendo: não haverão limites. Não haverão limites geográficos que vão prender vocês. O Senhor está duplicando algo. Duplicando, aumentando. E não vai ser com mal entendidos, assim como o Senhor trouxe Jacó de volta. O Senhor está trazendo de volta para olhar os marcos antigos, para olhar os memoriais antigos e para chegar na terra da promessa. Assim como Jacó teve que voltar. Jacó estava na casa de Labão e ele teve que voltar para entrar, para ir para o destino dele. O Senhor está trazendo vocês nesse dia. E nós estamos aqui, Senhor, como a igreja de Cristo. Senhor, no útero, no lugar, no primeiro lugar. Senhor, nós estamos aqui na cidade, no estado de origem. E do Rio de Janeiro e de Mesquita, nós liberamos a Flávia e o Mário para crescerem, Senhor. Para crescerem, nós os enviamos em direção ao propósito do Senhor. Nós os enviamos, Senhor, nós os abençoamos para crescer, para terem muitos filhos, para terem muitos filhos. Como pais, levantem as suas mãos. Os pais espirituais, levantem as mãos, as testemunhas que o Senhor trouxe aqui. Senhor, nós queremos te agradecer pelo que foi semeado em Mesquita, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nós agradecemos pelas sementes. Nós agradecemos e agora, Senhor, debaixo de gratidão, debaixo de autorização dos céus, nós os enviamos para o propósito do Senhor. Que eles sejam abençoados e eles vão colher muito. Deus, que haja, Senhor, um novo vigor do Senhor, um novo oxigênio do Senhor para suportar a profundidade dos lugares onde eles vão. Senhor, para suportar pressões, para suportar os ataques, Senhor. Há uma nova unção do Senhor sendo derramada. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Enquanto o Senhor... Irmãos, eu gostaria de pedir que ninguém se despertasse. O Senhor está agindo poderosamente nessa manhã nas nossas vidas. Então eu gostaria de pedir, eu sei que nós podemos passar um pouquinho, temos algumas coisas ainda a fazer, mostrar e abençoar, agradecer pessoas. Então eu gostaria de pedir imensamente os irmãos que esperassem, ok? Tentassem controlar um pouquinho as crianças. Nós vamos terminar daqui a pouco, mas ainda temos algumas coisas a fazer. E quando o Senhor se movimenta, a igreja é dele, a casa é dele, o culto é dele, somos todos dele. Então, ele é que comanda. Há uma ordem que montamos, mas ele é que movimenta toda a ordem. Amém? Amém. Nós vamos agora passar um vídeo de alguns momentos do Inspire, e logo depois nós vamos estar
fazendo os anúncios, mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo. Amém? Perdoa entrar um homem aqui se metendo nesse dia tão bonito, mas